capítulo 6. É uma coisa que eu costumo dizer aos alunos do seminário em alguns momentos, e hoje eu gostaria de compartilhar com vocês novamente. Isaías, no capítulo 6, nós vamos ler a passagem conhecida do verso 1 até o verso 8. Isaías, no capítulo 6, nós vamos ler do verso 1 em diante até o versículo de número 8. Quem encontrou, diga amém. Então nós podemos fazer a leitura. Faça a leitura com toda a reverência que se deve à palavra de Deus. A palavra de Deus diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, eu estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio do povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? E disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Bem, vamos ler só um dos versículos para a gente fixar. Não é questão de que o versículo seja mais importante nesse texto, não, mas vamos ler o versículo 8 juntos, cada um a sua tradução, em voz alta. Vamos todo mundo junto, vamos lá. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de vir a nós? E disse eu: eis-me aqui, envia-me. Feche seus olhos por mais um momento em nome de Jesus. Cubra a sua fronte, fale com Deus. Peça ao Senhor que a palavra dele nessa noite possa transformar o seu coração, a sua postura, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nós colocamos o nosso coração diante de Ti porque precisamos de Ti, Senhor. Perdoa-nos, ó Deus, as vezes em que, Pai Celestial, de alguma maneira, no nosso dia a dia, ministério, seja o que for, Pai Celestial, deixamos de perceber que precisamos de Ti, sem Ti nada podemos fazer. Que nesta noite a Tua palavra nos renove mais uma vez. Que nesta noite a Tua palavra nos ilumine mais uma vez. Que as barreiras sejam quebradas. Que no nome de Jesus, ó Pai, o Teu Santo Espírito produza vida em cada coração por meio da Tua palavra, Senhor. Que no nome de Jesus todos nós sejamos abençoados com a Tua graça nesta noite. Assim te pedimos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Pode sentar-se em nome de Jesus. Muitas coisas têm me preocupado ultimamente com relação à igreja, nos últimos anos, vamos dizer assim. E uma delas é justamente, meus queridos irmãos e irmãs, a sensação que nós temos de que algumas pessoas, dentro das nossas igrejas, fizeram por si mesmos a opção de terem uma vida que simplesmente não vai ser relevante para ninguém. Que simplesmente vai passar por aqui 30, 40, 50, 70, 80, 90, 100 anos, mas não vai ser relevante para absolutamente ninguém. Jesus teve uma vida tão relevante, Jesus teve uma vida tão marcante para a vida das pessoas que estiverem em contato com Ele. Jesus teve uma vida tão relevante para a sociedade, tão relevante para todos, que nós sabemos muito bem, não é? Por vários motivos, mas nós sabemos muito bem que, humanamente falando, vamos dizer assim, o tempo, o nosso calendário é contado do que é antes de Cristo e do que é depois de Cristo. Ele marcou a história. É claro que a gente começa falando de Jesus por ele ser o maior, mas vários homens de Deus e mulheres de Deus também marcaram a história e a vida das pessoas que estiveram à sua volta. Porque optaram fazer isso. Porque perceberam que tinham que fazer a diferença. Porque perceberam que se existe, se eles acreditavam, se eles estavam experimentando a graça
graça de um Deus vivo em suas vidas, isso por natureza deveria transformar sua vida, deveria transformar sua família, deveria transformar os seus vizinhos, deveria transformar a comunidade à sua volta e até o mundo inteiro. Alguns homens de Deus e algumas mulheres de Deus perceberam isso. A minha vida, ela tem como ser relevante, ela tem como fazer a diferença na vida de outras pessoas. Alguns perceberam e optaram por viverem uma vida profética ao invés de uma vida medíocre. E o que me preocupa, meus queridos irmãos, é que nós sabemos muito bem que a igreja não é o templo, a igreja não é a denominação, a igreja é o corpo de Cristo, formado por mim que sou membro dela e por você que é o membro dela. Aleluia. Agora, se eu optar por não ter uma vida relevante, se eu optar por uma vida medíocre ao invés de uma vida profética, e se você também fizer isso, e se o irmão que está ao seu lado também fizer isso, a igreja se tornará irrelevante. A igreja poderá ficar no mesmo lugar durante muito tempo, mas ela vai ser irrelevante. As pessoas não vão notar a diferença que ela pode fazer, porque às vezes ela não está fazendo a diferença nenhuma. Amém, irmãos? Você está fazendo a diferença na sua família? Na sua escola? Você está fazendo a diferença no seu trabalho? Se nós que somos membros da igreja não somos nós. Amém? Então, se nós não estamos fazendo a diferença, porque a igreja não está fazendo a diferença. Mas se você optou, e se eu optar, e se você optar em realmente não permitir que a sua vida passe, sem que você deixe as suas marcas na história, sem que você realmente seja usado por Deus para marcar a história de outras pessoas, se eu optar por isso, e você optar por isso, a igreja será relevante, ou será mais relevante ainda para a vida das pessoas que estão ao seu redor. Mas nós temos que optar por isso. Nós temos que optar por isso. Quando Adão foi expulso do Éden, logo em seguida a gente vê ali a história, depois da queda, a gente vê a história de Abel e Caim. São dois filhos, dos mesmos pais, mas um optou por ter uma vida com Deus relevante, e o outro optou por ter uma vida medíocre, pensando nas coisas desta vida, e acabou do jeito que acabou. Amém? Amém? Quando realmente a palavra de Deus nos mostra, por exemplo, que dois irmãos nasceram gêmeos, nasceu lá Esaú, Jacó, um optou por ter uma vida relevante, uma vida com Deus, uma vida que faria a diferença na história, na sua descendência e milênios depois de sua existência. E o outro optou simplesmente por uma vida medíocre. Você vender, você trocar um direito espiritual, você trocar autoridade espiritual, primogenitura por prato de lentilhas, é a opção por ter uma vida medíocre ao invés de uma vida profética. E o Jacó, mesmo estrambelhado, mesmo não entendendo direito como chegar aonde deveria, ele queria as coisas espirituais, ele queria entender Deus, ele queria, e o Senhor foi tratando ele, foi melhorando ele, etc e tal, até que realmente nessa intenção, nessa busca de Deus que ele tinha, nessa busca por ter uma vida mais relevante, por ter uma vida mais marcante, por ter uma vida melhor com Deus, o Jacó então tem o seu encontro com Deus no Val de Jaboque, e o próprio Senhor diz: a partir de hoje o seu nome não será mais Jacó, o seu nome será Israel, porque lutaste com Deus e lutaste com os homens e prevaleceste. Aleluia. Nós também, nós temos que fazer a nossa opção, que tipo de vida realmente nós vamos ter. Quando encerrar a sua página aqui, que história você pensa em deixar realmente para trás? O que legado você vai deixar? Quantas almas você ganhou? Quantas vezes você sofreu, chorando junto com o pastor, os líderes, orando, gemendo em favor do povo? Quantas
Quantas vidas você marcou lá entre os seus vizinhos, dentro da sua família, na sua faculdade, no seu trabalho? Você tem um legado, tem uma história a deixar. Ou a sua vida simplesmente vai passar como neblina, sem deixar marca nenhuma, sem deixar nada. Nós tivemos um culto hoje à tarde, nós estávamos conversando com vários não convertidos, né? E a gente estava falando sobre o que Jesus disse lá no Evangelho de João. Ele disse: olha, se vocês derem muitos frutos, verdadeiramente vós sereis os meus discípulos. Mas se vocês não derem fruto de nada, vocês não são meus discípulos. Que tipo de vida nós estamos optando por viver, meus queridos irmãos? A nossa vida é curtíssima, o nosso tempo é mínimo. Mas que tipo de vida nós cristãos, nós estamos optando por viver? Que tipo de vida com Deus nós estamos escolhendo viver? Que tipo de vida nós realmente estamos optando, apresentando a Deus para podermos realmente viver? Que tipo de vida? Que tipo de vida nós escolhemos para nós? Existe um monte de exemplos da Escritura Sagrada de homens que tiveram oportunidade, chance de escolher uma vida mais marcante, mais relevante, mais cheia da graça de Deus, né? Mais transformadora por onde passavam, mas optaram por uma vida ruim, optaram por uma vida sem frutos, por uma vida irrelevante, mais acomodada. Uma vida cuidando apenas do próprio umbigo, cuidando apenas das coisas materiais e das coisas próprias, tentando pelo menos não perder a salvação e a vida eterna, mas também não fizeram nada à sua volta. E por incrível que pareça, muitos que optaram por essa vida mais acomodada, menos relevante, menos marcante, menos trabalhadora, menos frutuosa, vários deles se perderam no meio da estrada e se afastaram da presença do Senhor, o nosso Deus. E que tipo de vida nós estamos optando? Você sabe que o apóstolo Paulo optou por ter uma vida relevante? Você sabe que Jesus chamou para termos uma vida que faz a diferença? Uma vida que marque a história, uma vida que marque realmente a vida das pessoas que realmente estão ao nosso alcance, e aqueles que estão perto, aqueles que estão longe também. Você sabe que Jesus nos vocacionou para isso? Ele nos chamou para isso. Ele nos deu ordens com relação a isso. E nós muitas vezes não percebemos. A vida de muitos de nós simplesmente está passando, e não temos nada, muitas vezes, para apresentar diante de Deus. Mas, pastor, a salvação é pela graça? Não é isso que eu estou discutindo. Amém? É claro que a salvação é pela graça. Mas o Tiago disse que a fé sem obras é morta. Ou como o Tiago disse, né? Você crê em Deus? Ótimo. Parabéns. Você crê em Jesus? Muito bem. Subiu a roda, né? Seguiu o inventor. Tá bom. O Tiago diz bem categoricamente, com toda a sinceridade, o diabo também faz essas coisas, mas ele não vai no céu. O diabo também crê em Deus, ele também crê em Jesus, ele sabe de sua existência, ele sabe de sua relevância, ele sabe de sua importância, ele sabe do seu poder, ele sabe de tudo sobre Deus, sobre Jesus, sobre todas as questões espirituais, mas ele optou por realmente não fazer a vontade de Deus. E nesse gancho é que o Tiago diz: então, irmãos, quando você apenas tem fé, mas a sua fé não produz, a sua fé não é relevante, a sua fé não é transformadora, ela não transforma nem a sua vida, ela não consegue transformar nem sua família, a sua fé não consegue alcançar o vizinho que está do seu lado há 30 anos, a sua fé não consegue alcançar o amigo de infância que você conversa todos os dias. O Tiago diz que esse pode ser um sinal de uma fé morta, de uma fé que realmente a pessoa acha que vai bater nos portais do céu e vai perceber que ao passar desta vida para a eternidade, o portão que ele bateu não era no céu, era outro. E essas opções somos nós que fazemos. Nós. Hoje eu gostaria de refletir com vocês sobre a vida de um homem que tinha vida medíocre,
mas que passou a ter uma vida relevante e profética. Aleluia, Deus. Isaías era um homem religioso, fazia parte da nobreza de Israel, fazia parte da linhagem real, fazia parte da nova sociedade, mas era religioso. Ele era zeloso pelas coisas da lei, era um homem temente a Deus, vamos dizer assim. Amém? Amém? Amém. Mas a vida dele se resumia naquilo: em ir ao templo, em fazer seu sacrifício, em guardar os mandamentos, em ter que guardar as regras, e a sua vida continuava irrelevante. Mas a palavra de Deus nos diz que em um determinado momento da história de Isaías, ele deixou a vida irrelevante para trás e se tornou um profeta de Deus para a nação de Israel e para todo o mundo. Ele optou por uma vida profética. Ele teve uma experiência tal com Deus que ele se tornou um portador da palavra de Deus a este mundo. A vida dele se tornou muito diferente. Mas para que isso realmente pudesse acontecer, meus queridos irmãos, para que alguém, vamos dizer assim, seja transportado de uma vida irrelevante para uma vida profética, uma vida usada por Deus, uma vida útil no reino de Deus, uma vida que tem um legado, que tem uma história para deixar, algumas coisas precisam acontecer nas nossas vidas, como aconteceu na vida do profeta Isaías. Amém? Amém. Amém. Vamos tentar observar isso. Eu vou tentar ser curto nessa questão, mas vamos tentar pelo menos observar isso na vida de alguém que tinha uma vida irrelevante e que se tornou realmente um grande profeta de Deus. Isaías estava no templo. Isaías estava lá como costumeiramente, e a palavra do Senhor nos diz que naquele dia, na verdade, a gente não sabe se estava exatamente no tempo, em casa, etc. Mas houve um momento na vida de Isaías em que ele passou por esta experiência, que na verdade todos nós deveríamos também passar. Amém? Todos nós deveríamos experimentar essa experiência de Isaías naquele glorioso dia. A Bíblia diz que havia algumas coisas, vamos dizer assim, na vida de Isaías que o impediam de ter uma vida relevante, de ter uma vida profética. Algumas coisas que o faziam continuar vivendo, tendo uma existência de certa forma medíocre, uma existência não marcante para ninguém. Algumas dessas coisas. E neste encontro com Deus, aqui no capítulo 6, nós vemos que Isaías foi liberto e curado de todas essas questões e por isso se tornou um grande profeta de Deus. Amém? O que impediu Isaías? Isaías diz o seguinte, que no ano da morte do rei Uzias, que ele diz assim, no primeiro versículo: eu vi o Senhor. E ele estava sentado no alto e sublime trono. E as abas de suas vestes enchiam o templo. Os serafins estavam sobre ele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam. E eles clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo. Glória a Deus. Aleluia. Toda a terra está cheia da sua glória. Amém? Eu queria que os irmãos prestassem atenção quando Isaías usa o verbo ver. Naquele dia, não antes, em nenhum momento antes da minha vida, mas naquele dia especial, eu vi o Senhor. Amém? Meus queridos irmãos, o que nos impede de ter muitas vezes uma vida que agrada a Deus, uma vida que Deus pode usar, é justamente a falta realmente da nossa visão espiritual, a doença que alguns crentes têm, que os impede de ter uma vida abençoada e relevante, é a cegueira espiritual. Nós não conseguimos entender a visão, por exemplo, de quem verdadeiramente é Deus. Dando aí, conversando com os irmãos por aí, nos seminários, por exemplo, homens dedicados, homens de coração aberto, muitas vezes, mas não sabem quem é Deus, irmãos.
homens de bom coração, homens que amam Deus, mas não veem, não conhecem. Eu disse aqui aos irmãos, um determinado momento, acho que na aula de Cristologia, se eu não me engano, eu falei: irmãos, os nossos crentes não sabem quem é Jesus de verdade, porque o Jesus verdadeiro está revelado nas Escrituras. Os nossos crentes não lêem a Bíblia. Muitos de nós têm na cabeça um Jesus católico. Muitos de nós têm na cabeça um Jesus da Umbanda. Muitos de nós têm na cabeça um Jesus do Espiritismo. E não Jesus verdadeiramente bíblico. Ou seja, nós não temos a visão correta. Alguns crentes estão tratando Deus, e você percebe pela maneira como eles tratam a Deus, que eles não sabem com quem estão lidando. Eles não sabem a quem estão servindo. Eles não sabem com quem estão falando. Eles não sabem a quem estão ofendendo. Eles não sabem a quem eles estão dizendo que amam. Eles não sabem. Alguns dos nossos irmãos e irmãs não sabem, porque lhes falta visão. Mas Isaías também não sabia. E naquele dia a sua cegueira espiritual foi curada. Então ele disse: eu vi naquele dia o Senhor assentado num alto e sublime trono. Aleluia. E a minha visão, o meu entendimento, a minha compreensão de Deus, ela foi transformada. Se você não tem a visão correta, meu querido irmão, do Senhor, do próprio Deus, se você não tem a visão correta sobre quem é Jesus, se você não tem a visão correta sobre quem é o Espírito Santo, se você não tem a visão correta sobre a importância da palavra de Deus na sua vida, e por isso você não a examina, se você não tem a concepção certa na sua cabeça acerca da importância da oração, da importância da humildade, se você não tem noção destas coisas, se a sua visão é embaçada com relação a estas coisas, está explicado o fato da sua vida não ser relevante, da sua vida ser medíocre ao invés de profética. Porque Isaías, para se tornar profeta, teve que renovar a sua visão, teve que realmente ser curado da sua cegueira espiritual. Hoje, nesta noite, Deus, por sua graça infinita, Ele quer curar a minha e a sua cegueira. Glória a Deus. Para que nós sejamos relevantes para o nosso tempo, para que pelo menos a nossa vida seja profética para a nossa família, para que a nossa vida pelo menos seja profética para o meu vizinho, para o meu colega de trabalho, para realmente o meu colega de escola, para que a minha vida seja relevante e profética para a minha igreja, para os meus irmãos e para a minha congregação. Mas para isso acontecer, meu querido irmão e irmã, Deus tem que curar os seus olhos. Deus tem que curar os meus olhos espirituais. Além da visão correta de Deus, e aí a gente está falando Pai, Filho, Espírito Santo, etc e tal, salvação e outras questões, me preocupa bastante também, meus queridos irmãos, a visão que temos às vezes distorcida, ou visão nenhuma, não apenas da pessoa de Deus, mas também acerca da vontade de Deus. Amém? Amém? Deus é Deus. A Bíblia existe para duas coisas: revelar quem é Deus e revelar a vontade dele aos homens, a vontade dele a nós. É para isso que existe as Escrituras Sagradas. Todo o sacrifício foi feito para que a Bíblia chegasse em nossas mãos, para nós sabermos basicamente duas coisas: quem é Deus e a sua vontade para as nossas vidas. Quando nós estamos cegos espiritualmente, nós não temos apenas uma visão limitada ou distorcida de Deus, nós temos também uma visão limitada e distorcida acerca da vontade de Deus. Muitos de nós não sabem, não parou para refletir, não parou para pensar, não fez a reflexão, mas é um fato: muitos estão vivendo fora da vontade de Deus. Muitos não estão vivendo a visão de
para as suas vidas. Muitos não estão vivendo o chamado de Deus para as suas vidas, a vocação de Deus para as suas vidas, o plano de Deus para a sua vida. Por quê? Porque se recusou, porque deixou o diabo impedir, porque deixou o homem pedir e vai por aí afora. Mas no fundo, a raiz do problema é que na verdade, nós não sabemos a visão, nós não temos a visão da vontade de Deus para as nossas vidas. Isso é lastimável. Se você não sabe a vontade de Deus para a sua vida, você está andando no escuro. Amém? A vontade de Deus que eu não vou na minha vida, a vontade de Deus que eu não arte. Não estamos falando dessas questões gerais. Amém? Estamos falando da questão da visão de Deus específica para a sua vida, o plano de Deus específico para a sua vida. O plano de Deus não é que você apenas nasça, cresça, se case, tenha filhos, coma, beba, durma, trabalhe e morra. Deus tem um plano para a sua vida. Amém. Você não foi chamado para ser irrelevante. A Bíblia diz que todos juntos formamos o corpo de Cristo, mas tem gente que está fingindo de morto. É mínimo gangrenado. Não flui sangue para ele. Pelo menos ele não sente. Ele fica ali encostado, mas está morto. Ele não serve ao resto do corpo, porque não sabe a vontade de Deus para a sua vida e não está interessado em saber. Então ele fica ali gangrenado a vida inteira. É um dedo morto, né? Que talvez se amputasse até o corpo teria mais saúde. Veja só como são as coisas. Porque não sabemos a vontade de Deus para nós. Porque achamos muitas vezes que estamos cumprindo a vontade de Deus porque estamos frequentando os cultos, porque estamos entregando os nossos dízimos, e isso já é o suficiente para realmente sermos considerados bons cristãos e vamos para o céu. O que importa é o céu. Fazer a vontade de Deus aqui, ou pelo menos conhecer a vontade de Deus e buscar fazer o máximo possível, isso é importante. Mas eu devo lembrar aos irmãos que a palavra de Deus nos diz que por várias vezes, não foi uma vez ou duas, mas por várias vezes Jesus repetiu a seguinte lei espiritual e a seguinte verdade espiritual: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, os vive, realmente assim os prolifera, esse é o que me ama. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Eu e o Pai viremos e faremos morada nessa pessoa. Nós não estamos muitas vezes cumprindo os mandamentos e a vontade de Deus em nossas vidas, porque nós não enxergamos a vontade de Deus para nós. Incrível que pareça, crente gangrenado, que realmente não está cumprindo a sua função, a vontade de Deus para a sua vida, geralmente tem um olho grande, né? Não é um olho de grande inveja, não. Ele não faz nada. Mas o zoião, né, enxerga também que um monte de gente também não está fazendo. Irmão tal não faz isso, irmão não sei quem não faz aquilo. Ninguém faz nada, assim, um indivíduo não faz, ele mesmo não faz. Ninguém faz nada assim, é por isso que não cresce. É por isso que eu sei o quê? O pastor de Deus tomou atitude. Irmãos, pelo amor de Cristo. Sabe o que Paulo fala lá em Efésios, no capítulo 4, quando ele está tratando do crescimento numérico da igreja e do crescimento espiritual? Sabe o que ele diz? Que o corpo ele se desenvolve, ele cresce. Ele usa o termo assim: o aumento do corpo, ele se dá quando? Quando acontece a justa operação de cada parte. Quando o corpo se ajusta e realmente assim cada parte cumpre a sua função, cumpre o seu papel, aí o corpo cresce numericamente, o corpo cresce espiritualmente, o corpo ganha saúde, o corpo ganha força, ele se desenvolve, ele avança, ele vai para frente. Mas enquanto um dedo quiser estar querendo fazer uma coisa, os restos
o resto dos dedos das mãos não querem fazer absolutamente nada. Quando uma perna está querendo andar e a outra perna não quer de jeito nenhum. Quando um ouvido quer escutar e o outro se nega a escutar. Quando realmente existem muitos de nós que não entendem a vontade de Deus para as suas vidas e, portanto, não cumprem a vontade de Deus em suas vidas, o corpo sofre, o corpo padece, né? O corpo tem conflito, o corpo tem doença, o corpo não cresce como deveria crescer, porque nós não estamos cumprindo a nossa função. Amém? Naquele dia que os olhos de Isaías se abriram, ele entendeu a função dele. Amém? E ele a cumpriu cabalmente. Por isso que Isaías se tornou um dos maiores profetas de toda a história da humanidade. As profecias de Isaías são detalhadas acerca de Jesus, é um dos maiores livros da Bíblia, é chamado de o Evangelho do Antigo Testamento, revelações profundíssimas de Jesus, do milênio, do futuro, de como o diabo caiu, revelações maravilhosas, coisas tremendas. A vida desse homem se tornou relevante. Amém? A vida de Isaías se tornou uma bênção, porque a sua cegueira espiritual foi curada. Queira Deus que nesta noite os nossos olhos também sejam curados e você possa ver o Senhor da mesma maneira como Isaías experimentou. Mas se houver cegueira espiritual, a sua vida não será relevante. Mas se você permitir que nesta noite o Senhor coloque colírio nos seus olhos e abra os seus olhos, você vai ver a sua vida, vai marcar a história da sua igreja, da sua família e de todas as pessoas. Aleluia a Deus. Amém. Mas um outro problema. O outro problema, infelizmente, assolava também a vida do profeta Isaías. A palavra do Senhor nos diz que depois que ele viu o Senhor, aí então outro processo começou a acontecer. A Bíblia diz aqui no versículo 5 que Isaías disse assim: então, depois que eu vi o Senhor, disse ele: ai de mim, eu estou perdido, porque eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e mesmo assim os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Ou seja, ele disse: o Senhor vai me matar e vai ser agora. Então o verso 6 diz assim: então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão a brasa viva que tirara do altar, como tenaz. E com a brasa tocou minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e o teu pecado realmente foi perdoado. Amém. Vida medíocre, a vida frustrante, meus queridos. Por que Isaías, até então, não tinha uma vida relevante? Por quê? Porque da mesma forma como lhe faltava visão espiritual, visão de quem é Deus, visão da vontade de Deus, etc., lhe faltava uma outra coisa, que infelizmente falta muito no meio das nossas igrejas hoje também. Lhe faltava santidade. Amém? Sabe quando você vai ter uma vida relevante, uma vida verdadeiramente no pecado e nas trevas? Sabe quando? Nunca. Amém? Amém? Amém. Você pode enganar a mim, você pode enganar o pastor da sua igreja, você pode enganar os seus irmãos, mas Deus sabe os palavrões que você fala. Deus sabe as coisas sujas que passam na sua cabeça. Deus sabe as mentiras. Deus sabe a gritaria que você faz com o seu esposo, com a sua esposa, com os seus filhos. Deus sabe. Ele conhece. Ele conhece a mágoa do seu coração, o ódio guardado. Ele sabe. Ele sabe da pornografia. Ele sabe das traições. Ele conhece todas as coisas. Sabe quando nós teríamos uma vida relevante, profética, abençoada, usada por Deus? Sabe quando teremos uma vida assim, viver desta maneira, irmãos? Jamais. Porque o Senhor, Ele não compactua com o mal. Porque o Senhor, nosso Deus, não compactua com a falta de santidade. Ele procura homens e mulheres santos que realmente estejam interessados em viver em comunhão com Ele, que é santo, para que Ele possa usar. Amém? Por isso eu disse aqui aos alunos: eu não aceito mais ninguém dizer assim: ah, Deus usa quem Ele quer. Você acha que se Deus usasse quem Ele quer, a sua vida era do jeito que está? Você acha que se Deus usasse Deus quem Ele quer, a nossa vida seria desse jeito? 3.000 anos da igreja não consegue ganhar uma alminha para Jesus, não consegue assumir uma responsabilidade, não consegue ter uma vida decente com a Bíblia, uma vida decente de oração. Você acha que se Deus realmente usasse quem Ele quer, a nossa vida seria medíocre, meus queridos irmãos? Deus, principalmente nos últimos dias, não tem usado quem Ele quer, porque Ele quer usar a todos nós. Ele tem usado quem Ele pode.
e é um ou outro dentro da igreja às vezes, por exemplo, e renuncia o pecado, que leva a sério a vida de santidade, devo lembrar-lhes que a Escritura diz taxativamente: sem santificação ninguém verá o Senhor. Amém? Naquele mesmo momento em que realmente assim o Isaías, tendo seus olhos abertos, ele percebeu o seu estado de pecaminosidade. Ele percebeu, diante da luz da revelação de Deus a ele percebeu a sua pecaminosidade. Ele falou: eu sou perdido, Deus vai me matar agora, porque os meus pecados são grandes. Eu habito no meio do povo de impuros lábios, eu tenho impuros lábios e habito no meio do povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Ele não vai me suportar, ele vai me exterminar, e vai ser aqui, agora, neste momento. Pelo menos o Isaías, que foi necessário, sem dúvida é necessário a nós ter a decência, a simplicidade, a humildade de reconhecer sua situação. Amém? Tem crentes da igreja que não reconhece, só está fazendo no ar, só está falando besteira, escândalos vários. O pastor chega para corrigir, o cara ainda levanta a cabeça. O que é? Não é assim não, pastor. Nós somos acusadores. Se tem acusadores, é porque tem do que acusar também. Geralmente, é no dia. E quer ainda agir com soberba. Não tem humildade para reconhecer os erros. Isaías disse: eu vou morrer, e vai ser agora, porque eu sou assim, assim e assado. Eu sei disso, ele sabe disso, eu estou perdido. Ai de mim que eu estou perdido. Ai de mim de ter contemplado a grandeza da glória de Deus. Ele vai me matar com toda certeza. Quando os olhos dele, lá na angelologia, a gente estuda que os serafins são os guardiões da santidade de Deus. Não é assim? Ele viu, quando os olhos dele se abriram, ele viu que os serafins estavam em volta dele, e tinham 6 asas naqueles seres, com 2 cobriam o rosto para olhar diretamente na santidade de Deus, com 2 voavam, com 2 cobriam os pés. E ele não viu então, quando aqueles seres que rodeavam o Senhor e o seu trono, eles diziam uns para os outros, e não é glória a Deus, aleluia, não, e não é me cura Jeová, e não é Senhor me dá a bênção, nada disso. Eles diziam uns para os outros: santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Deus é 3 vezes santo, e quem quer comungar com Ele tem que no mínimo entrar no processo de santificação, não aceitar o pecado da vida, não aceitar a mentira, a impureza, o sentimento errado, no mínimo não aceitar isso e buscar em Deus forças para vencer todos os dias o mal, porque a palavra do Senhor nos diz que se nós andarmos no Espírito, nós não cumpriremos a concupiscência da nossa carne. Mas muitos não estão interessados em andar no Espírito, então vivo a vida sem santidade. Está tudo certo, todo mundo faz, todo mundo fala, é normal. Alguns têm a cara de pau e vão responder por isso na eternidade, e dizer assim: pastor, Deus entende, Deus entende, claro que entende. Ele entende tanto que mandou o Satanás para o inferno com a terça parte dos. Ele entende tanto que vai condenar grandes e pequenos no juízo final. Ele entende tanto que quando Jesus contou a parábola do rico e do Lázaro, o rico que estava afastado de Deus já bateu as botas e já foi para o tormento eterno. Amém? É assim que Deus entende o seu pecado. Amém? 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 Porque Ele é santo. Agora Deus, na sua misericórdia, providenciou condições para que você vivesse em santidade. Pastor, é impossível viver sem pecado. A gente discutia isso aqui com os nossos alunos, para você ver se é realmente impossível viver sem pecado. Se você está dizendo que é impossível o ser humano viver sem pecado, você está dizendo que Jesus pecou por isso? Mas Jesus é filho de Deus, você é filho do diabo? Mas Jesus nasceu do Espírito, e você nasceu de quê? Se você não nasceu da água do Espírito, você está frito. Você não vai entrar e não vai ver o Reino de Deus. Você experimentou também. Mas Jesus tinha o Espírito Santo. Você tem que tipo de Espírito em você? Tudo que Deus
precisava fazer para que eu e você vencêssemos o pecado igual Jesus ele nos deu. Você não está vencendo o pecado porque não quer. A palavra de Deus nos diz, né, de forma bem clara no Novo Testamento, inclusive, sede santos, porque eu sou santo. Não vem com conversa, não. Não vem com história que é normal, história de que eu não consigo. Sede santos porque eu sou santo. E Deus não é burro para te dar uma ordem que Ele sabe que você não vai conseguir cumprir. Sim ou não? Amém, irmãos? Se Ele deu uma ordem é porque Ele já deu condições, meus queridos irmãos. Não é assim bagunçado, não. Se Deus deu a ordem é porque Ele já nos deu provisões para que pudéssemos cumprir tal mandamento. Se não estamos cumprindo, alguma coisa está errada. E vou dizer uma coisa: não é em Deus, não é em Jesus, não é no Espírito Santo, não é na palavra de Deus. Alguma coisa está errada em algum lugar, mas eu não vou dizer para os irmãos onde está errado, não. Porque você sabe. Mas vai me reconhecer, eu estou perdido, porque eu sou miserável e pecador. Meus queridos irmãos, quando nós não temos orgulho, quando temos simplicidade e humildade, Deus sempre age compassivamente e misericordiosamente conosco. Amém? Amém? Isaías talvez encolheu e falou: agora eu vou morrer mesmo, mas a graça de Deus foi a favor de Isaías. Aleluia! A palavra do Senhor nos diz que um dos serafins voou com uma tenaz, né, com lá um ferro, um gancho, tirou uma brasa viva, tirou, né, o carvão em brasa do altar, tirou e foi na direção de Isaías e colocou aquele negócio quente nos lábios dele e disse: o teu pecado, a tua iniquidade foi tirada, os teus pecados foram perdoados, os teus lábios agora são puros e agora você pode ser profeta. Amém? Amém. Você poderá ser profeta quando a sua iniquidade for tirada, quando o seu pecado for perdoado, quando os seus lábios forem puros. Você vai ser profeta para essa nação. E não essas profetadas, essas coisas boas que nós estamos vendo nos nossos dias, não, irmão. Estou falando de homens e mulheres responsáveis, portadores da palavra de Deus a este mundo, portadores da palavra de Deus à igreja e às pessoas que estão à sua volta. Quando houver santidade em nossas vidas, nós teremos autoridade para nos tornar assim, profetas de Deus, portadores da palavra de Deus. Aleluia. Se eu dissesse aos irmãos nesta noite, que nesta noite o Senhor, Ele também enviará um querubim, um serafim, com uma tenaz não tirada lá do altar de Jerusalém, do templo, mas com uma brasa viva que veio lá do céu e tocar os seus lábios, e Ele vai tocar os seus lábios e vai purificar. Eu tenho certeza que nos dias da glória a Deus, aleluia. Para que precisamos dessas coisas, irmãos? Hoje o serafim não vai tocar os seus lábios com brasa viva de lugar nenhum, porque hoje o que te limpa e que te purifica, o que santifica a sua vida, sua mente, seu coração, os seus lábios, é o sangue. Aleluia! É o sangue de Jesus que te purifica de todo o pecado. Não precisamos de serafins, brasa, não precisamos de nada, precisamos apenas do sangue do Cordeiro. A palavra de Deus nos diz: se confessar os nossos pecados, diz João, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ele diz: o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Aleluia! A Bíblia diz que por meio do sangue de Jesus existe a possibilidade da remissão dos pecados, porque sem derramamento de sangue não há remissão. Hoje, a maneira como Deus quer te tocar para te livrar da falta de santidade é por meio do sangue do Cordeiro de Deus. Que tira o pecado do mundo. Mas para isso você tem que se tocar. Para isso você tem que perceber que não dá para viver a vida assim. Não dá para viver a vida mentirosa, não dá para viver a vida de qualquer maneira. Quando você reconhecer isso como Isaías reconheceu, o sangue de Jesus vai te limpar e você vai poder ter uma vida diferente, uma vida diferente. Hoje, o sangue do Cordeiro, que tira o pecado do mundo, tira o pecado da sua mente, do seu coração, da sua vida, dos seus lábios, do seu procedimento, do seu falar, do seu pensar. Permita que o sangue de Jesus te purifique, te santifique e te torne em condições de ser usado por Deus. E ter uma vida relevante
na sua geração, no seu tempo, de ser realmente uma vida útil, uma vida abençoadora dentro da sua igreja. Mas Isaías tinha mais defeitos. A gente vai acelerar para encerrar. Peço perdão aos irmãos. Mas Isaías tinha um outro problema seríssimo, que muitos de nós também têm. E tem mesmo. Da mesma forma que Isaías tinha cegueira espiritual, tinha falta de sanidade, Isaías também tinha o velho problema da surdez espiritual. Ele não ouvia a voz de Deus. Se você não ouve a voz de Deus, você não tem como ser relevante. Por quê? Porque você não tem nada. Porque eu não tenho nada. Ou eu ouço de Deus, ou eu não tenho nada. O que é um profeta? É alguém que ouve a voz de Deus e transmite essa palavra para outras pessoas. Amém? Amém? Nós temos dois problemas aí. A falta de sensibilidade mesmo. A voz do Espírito Santo. A falta de sensibilidade mesmo à voz do Espírito Santo. O Isaías diz o seguinte: depois que ele viu o Senhor, depois que ele foi limpo do pecado dele, com aquela brasa que saiu lá, realmente do altar, etc e tal, ele diz o seguinte, aqui no verso 8, preste atenção, ele diz depois. É depois que eu resolvi alguns problemas, depois que a minha visão foi renovada, depois que eu fui limpo, aí os meus ouvidos começaram a ouvir umas coisas. E ele diz então, depois disso, eu ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir? Amém? Aleluia. Os ouvidos destamparam, meus queridos irmãos. Os ouvidos passaram a ouvir a instrução de Deus. Os ouvidos começaram a ouvir a revelação de Deus. Começaram a escutar a orientação do Senhor. Ele começou a ouvir o que Deus queria para a vida dele, para a vida das outras pessoas. Os seus ouvidos espirituais foram abertos. Nós estamos lotados de crentes surdos. Não ouve a voz de Deus. Você está ouvindo a pregação aqui nesta noite, e alguns, ao sair daqui, 5 minutos depois, já não saberão mais o que foi dito aqui dentro desta reunião, porque são surdos, porque são inconsequentes, não têm realmente preocupação nenhuma em permitir que a voz de Deus marque os seus corações, em permitir que a voz de Deus entre nos seus ouvidos espirituais e encontre abrigo dentro de suas almas. E por isso esses crentes muitas vezes não sempre, não tem nada a dizer, não tem nada a cooperar, não tem nada a dizer a esse mundo, porque não ouviu nada da parte de Deus. Repito aos irmãos, o profeta é o portador da palavra de Deus. Se você não a recebeu, você não pode ser profeta. Amém? Se você não ouviu a voz de Deus através das Escrituras, se você não ouviu a voz de Deus através da igreja, através dos seus irmãos, você não tem nada a dizer. Amém? Você vai dizer o que para quem? O profeta ouve a voz de Deus e comunica isso ao povo. Sua vida é assim? Deus tem falado com você e você tem comunicado isso às pessoas? Sim, pastor, eu vou no monte, nada contra a morte, viu? A gente vai lá olhar também. Eu vou no monte, o Senhor muito profundamente, ajeitando tudo desse tamanho, gritando pra caramba, etc e tal. Aí você pergunta, mas explica, você lê a Bíblia todos os dias? Nem na igreja. Você acha que a voz de Deus mesmo está nessas profetadas aí, meus queridos? Você acha que a voz de Deus está na montanha? Você não acha que a voz de Deus está aqui, não? Na sua palavra? Você acha que a voz de Deus está na palavra dele? O crente que não lê a Bíblia nunca vai ter uma vida relevante. Por quê? Porque não ouve a voz de Deus. Você leu a Bíblia hoje? Você leu ontem? Eu já fiz essa pergunta aqui algumas vezes. Vamos pular esse ponto, senão o pastor vai estar com de marcação. Eu pego no pé do sedaí. Os caras têm que ler a Bíblia, pelo amor de Deus. Vocês vão transmitir a palavra de Deus, como vocês vão transmitir uma coisa que vocês não conhecem, vocês não sabem. Profeta tem que ouvir a Deus. Profeta tem que entrar no quarto e ler a Bíblia 1, 2, 3 horas seguidas, ler de novo, e de novo, e de novo, e chorar e dizer: Senhor, não estou entendendo, Espírito Santo me ajuda, e comparar texto com texto, e sair de lá com a mensagem no coração, e sair de lá com a palavra de Deus
preciso ouvir a voz de Deus. Só que se eu não ler a Bíblia, eu não tenho nada para ouvir, eu não ouço nada. E portanto, não tenho nada a dizer para ninguém, meus queridos irmãos. A diferença entre a vida que faz diferença e a vida que não faz diferença é que quem faz diferença ouve a voz de Deus. Eu já falei aqui também, mas eu gosto sempre de repetir. Jorge Miller, por exemplo, foi um grande pregador do evangelho, avivalista, que manteve muitos trabalhos como orfanatos só na base da oração. Amém? Só crendo que Deus providenciaria. Ele nunca pediu um centavo para ninguém. Ele acreditava assim: Deus é o pai dos órfãos, como realmente a Bíblia diz nos Salmos. Então, se eu estou cuidando dos órfãos, eu vou pedir para o pai deles que cuide deles. Ele cria dessa forma. Só que para ter a vida tão relevante, o cara já passou quase 200 anos, nós estamos falando aqui hoje de novo, e portanto marcou a história. Para ter uma vida relevante, ele leu essa Bíblia aqui, leu a Bíblia Sagrada 200 vezes inteira. Amém? Sem joelhos e sem examinando o escritório, em casa, etc e tal. Se eu for perguntar aqui quantos irmãos, incluindo obreiros, etc, que leram a Bíblia uma vez inteira, sistematicamente na vida, uns poucos vão levantar as mãos. Como que queremos ter uma vida relevante assim? Como que temos uma igreja cada vez mais relevante dessa forma? É impossível. Nós temos que ouvir a voz de Deus. E se ouvirmos a voz de Deus, como Isaías ouviu naquele dia, se ouvirmos a voz de Deus, nós teremos uma mensagem neste mundo. Nós teremos uma mensagem ao conquistar a igreja. Nós teremos uma palavra às mulheres da igreja. Teremos uma palavra aos jovens. Teremos uma palavra aos homens da igreja, porque estamos ouvindo a voz do Senhor. O Senhor curou Isaías naquele dia. Amém? Tem pessoas que são maravilhosas, né? Como por exemplo Samuel. Samuel era pequenininho, o rapazinho ainda, talvez pré-adolescência para adolescência. Os irmãos sabem que ele foi entregue ao sumo sacerdote para morar no templo, ficar no templo, etc, aquela coisa toda. E um certo dia ele então foi dormir, e a palavra de Deus nos diz que ele ouviu a voz. Amém? Ele chamava pelo nome: Samuel, Samuel. Aquele rapazinho sem experiência levantou correndo, foi até o sacerdote e disse: eis aqui, Senhor, o que posso servir? Acordou, não sei, e vai encher minha paciência, vai dormir. Irmãos, um velho sacerdote, um velho líder, já surdo há muito tempo, não conseguia entender. O Samuel voltou para a cama e pela segunda vez a voz novamente lhe falou: Samuel, Samuel. Ele correu de novo pela segunda vez ao assunto sacerdote: vai dormir, não é que você não sabe o que está falando, está ficando louco, está tendo pesadelo. Ele foi dormir pela terceira vez, a voz que ouviu lhe chamou novamente. Ele ouviu a voz lhe chamar e ele voltou novamente até realmente o sacerdote. O sacerdote então, talvez rebuscando nas experiências antigas, já que já não tinha mais, mas rebuscando as experiências antigas, disse: meu filho, eu acho que sei o que está acontecendo. Eu acho que sei o que está acontecendo. Se mais uma vez a voz lhe chamar, não faça nada. Não faça nada. Vamos dizer assim, figuradamente, né? Foi exatamente isso que ele disse. Ergue as mãos e diga apenas o seguinte: o rapazinho, se a voz se chamar mais uma vez, diga assim: eis-me aqui, Senhor. Fala que o teu servo. Glória a Deus. Glória a Deus. E ele foi dormir pela quarta vez. Meus queridos irmãos, o ouvido espiritual sensível, a voz do Espírito Santo naquele monte, ouviu de novo a voz que lhe chamava pelo nome, e quando a voz lhe chamou pelo nome, ele realmente se voltou para o Senhor e disse: eis-me aqui, Senhor, fala, porque o teu servo ouve. Aleluias. Ali nasceu o profeta, talvez um dos maiores que pisou essa terra, junto com Isaías. Ali nasceu o profeta, porque o que é um profeta é quem ouve a voz de Deus e transmite essa voz de Deus para o povo. Essa é a diferença entre uma vida que marca e uma vida que simplesmente passa. Eu quero encerrar dizendo o seguinte: a última coisa de Isaías foi curado, depois de ser curado da visão, da falta de santidade, da impureza, e ser possível curar da surdez espiritual. Ainda faltava uma coisa. E Deus, para curá-lo, fez um teste. Quando os ouvidos de Isaías se abriram, Deus então fez um teste. É um dos piores problemas que o ser humano tem. Quando os ouvidos se abriram, ele não ouviu assim: eis que estou contigo, vou te arranjar uma esposa.
Ah, eis que estou contigo, vou te abençoar. Ah, eis que estou contigo, né? Não temas, porque vou te dar isso, vou te dar aquilo, aquilo outro. Quando se ouve a voz de Deus, não se ouve essas bobagens, irmãos. Vai comer. Quando Isaías ouviu a voz de Deus, ele ouviu assim: então, ouve bem, agora que você pode ouvir. A quem enviarei? E quem há de ir? Amém. Amém. O pastor foi morto, eu sou ruim. Ele disse: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Ele falou acerca da sua vida espiritual, acerca do trabalho que você tem que fazer na terra? Não? Então não era a voz de Deus. Amém. Glória a Deus. Porque a primeira coisa que o homem espiritual vai ouvir de Deus é então, né? Vamos fazer a sua parte nesse mundo? Você vai ficar nessa aí? Vamos fazer a sua parte nesse mundo? Eu estou precisando mandar alguém. Quem será que eu enviarei? Quem será? Quem será? E o Isaías então, já devidamente curado, vamos ver assim, quase pronto, ele então rompeu mais uma barreira e disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Também depois dessa coisa toda aí, depois de ver o Senhor ser perdoado, escutar a tua voz, eu estou aqui, faz o que o Senhor quiser, me envia, pode contar comigo, eu não quero mais voltar para casa e ter aquela vida medíocre que eu tinha. A partir de agora, eu quero que o Senhor cumpra toda a tua vontade da minha vida. Eu estou aqui, pode fazer o que o Senhor quiser da minha vida, me envie, me mande para onde quiser, não me dê a ordem que eu vou cumpri-la. Amém? Amém. Sabe qual o mal que foi curado naquele dia, irmãos? A falta de disposição. Nós não temos crentes disponíveis. Cada coisa que você vai pedir para o crente fazer está ocupado com uma coisa que ele julga ser mais importante. Nós não temos crentes disponíveis, muito poucos. E por incrível que pareça, os que não estão disponíveis são justamente aqueles que têm que fazer tudo, evidentemente. Ele está disponível. Então a responsabilidade e o trabalho, o peso do trabalho fica nas costas de 2, 3, 4 que estão colocando suas vidas à disposição do Senhor. Se você convida os crentes para orar, é uma tristeza. Não vem. Então os 3, 4 que vêm mesmo. Se é para evangelizar, é pior. Se é, irmãos, é qualquer coisa. Se chamar para um churrasco, haja disposição. Se chamar para comer bolo na igreja, haja disposição. É uma disposição. Eis-me aqui, envia-me a mim, já estou indo. E vai. Mas quando realmente é para fazer a obra de Deus, as coisas do Senhor, é uma falta de disponibilidade, é uma indisposição, uma preguiça espiritual de matar, e que realmente alguns vão acabar morrendo mesmo, meus queridos. A falta de disposição no coração das pessoas é outra coisa que precisa ser curada das pessoas, se elas quiserem ter vidas relevantes. Amém? Amém. Você tem que ter disposição para ir lá orar mais. Você tem que ter disposição para ler mais a Bíblia. Você tem que ter disposição para ir para o seminário. Você tem que ter disposição para evangelizar. Você tem que ter disposição para ajudar o pastor e os líderes da igreja, sem ele ficar pedindo pelo amor de Deus que você faça aquilo que você deveria fazer. Quando se tem disposição para fazer a vontade de Deus, você acaba se tornando relevante. Amém? As pessoas contam com você, não? Irmão X, eu sei que ele está lá. Os outros eu não sei, mas irmão X está lá. Porque ele tem disposição. E você passa então a ser relevante. Você passa a se tornar uma bênção na vida das outras pessoas. Eu encerro mesmo dizendo o seguinte: eu não posso fazer a sua missão com você. Os pastores que aqui estão também não podem. Você quer ter uma vida medíocre? Tente. Como diz hoje, ele tem uma linguagem que eu não gosto muito, mas eu vejo os meus alunos dizendo, eu dou aula para criança, escola pública. Eu vejo dizendo assim, tenta a sorte. Você quer continuar a vida medíocre? Quer continuar a vida sem exame? Você quer continuar a vida no pecado? Você quer continuar a vida sem ouvir a voz de Deus? Uma vida toda vez que Deus diz para fazer alguma coisa, você responde aí com disposição? Você quer continuar a vida uma vida medíocre? Tente a sorte. Veja o que dá no final. Veja o que acontece. Tente a sorte. Mas se você quer ter uma vida profética, meu querido irmão, se você quer ter uma vida diferente, você quer que a sua vida marque realmente história, marque a história das pessoas, se você quer que a sua vida seja uma bênção, então nessa noite, em nome de Jesus, permita que o Senhor cure os seus olhos com o colírio celestial. Aleluia.
Permita que o Senhor resolva o seu problema de falta de santidade com o sangue do Cordeiro de Deus. Permita que o Senhor abra os seus ouvidos espirituais e te dê sensibilidade para você ouvir a voz do Espírito Santo a falar com a sua vida. Abra o seu coração e se disponha, se coloque nas mãos do Senhor, porque é isso que vale a pena. Você pensa que as coisas materiais que você faz contam para a eternidade? Não! Mas aquilo que fizemos para a glória de Deus nesta vida vai realmente para o livro do Senhor, e destas coisas é que receberemos galardão. Se disponha a fazer a vontade de Deus. Diga ao Senhor: eis-me aqui, Senhor. Me usa para abençoar a igreja, me usa para abençoar mais a minha família. Eis-me aqui, envia-me a mim. Desta noite, desafio primeiramente que você faça a missão certa, que você opte por uma visão diferente de Deus, da vontade dele, por uma vida de mais santidade, por uma vida de mais contato com as Escrituras, de mais serviço ao Senhor. Que você opte por uma vida profética e que abandone de vez uma vida irrelevante, uma vida medíocre aqui nessa terra, enquanto nós temos tempo. Amém? Amém. Feche os seus olhos, irmãos. Vamos falar com Deus. Fale com Deus. Diga ao Senhor o que realmente você quer na sua vida. Diga a Deus. Diga: Senhor, me ajude, me dê uma vida profética, uma vida diferente. Que a minha vida seja marcante nos meus filhos, meu esposo, minha esposa, minha família, meus vizinhos, minha igreja. Que se essa igreja chegou até aqui nesses últimos 20 anos, que nos próximos 20 eu seja útil e não tenha espaço para as almas. Que nós possamos precisar de tempos maiores, porque eu quero fazer a diferença, eu quero marcar, eu quero ser usado por Ti. Diga isso ao Senhor nessa noite, e Ele vai te fortalecer, vai te renovar, Ele vai te abençoar em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai.